Olá, estamos ao vivo em mais um Entrevistas. Você pode nos acompanhar no canal 8 da Dilnet, no Facebook ou no YouTube. E a nossa pauta de hoje é a mais esperada desde o início da pandemia, lá em março de 2020, quando eu entrevistei um dos nossos convidados desta noite. Nós estamos falando da vacina contra a Covid-19. E apesar de, quando nós definimos a pauta deste programa, não havíamos nenhuma certeza do que iríamos ter de fatos concretos nesta noite. Felizmente, e é uma bênção que assim o seja, nós vamos entrevistar os nossos dois convidados, já tendo tido a primeira vacina aplicada no Brasil contra a Covid-19. E isso aconteceu ontem, após a aprovação da Anvisa para o uso emergencial da vacina contra a Covid-19, quando a enfermeira Mônica Calazans, 54 anos, recebeu a primeira dose no território brasileiro em São Paulo. As vacinas já devem estar chegando ao Rio Grande do Sul também, e é sobre isso que nós vamos ver imagens e um vídeo do nosso governador Eduardo Leite. A gente acompanha toda a logística para garantir que as vacinas cheguem à população do Rio Grande do Sul ainda nessa segunda-feira, dia 18 de janeiro. E assim possamos iniciar um programa de imunização tão aguardado por todos. São 6 milhões de doses que foram adquiridas pelo Ministério da Saúde, que são disponibilizadas aos estados brasileiros. O Rio Grande do Sul deve receber em torno de 340 mil doses, ainda na tarde dessa segunda-feira, e aí faremos a primeira aplicação, o início da imunização em Porto Alegre, nos profissionais de saúde, e em 24 horas todas as regiões do estado receberão a sua parcela correspondente para que possamos ter a imunização por todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem toda a estrutura montada, toda a rede de transportes, a rede de frios e também as seringas agulhadas para que essa campanha se dê com celeridade e assim possamos começar a virar essa página do coronavírus. Celebrando esta notícia que nós recebemos o médico Charles Wurzel, que durante todo o ano de 2020 acompanhou de perto a questão da pandemia em Nova Prata, e o prefeito de Veranópolis, que também é médico cardiologista, Valdemar De Carpe. Sejam bem-vindos, Dr. Charles. Eu lembro bem que ainda em fevereiro de 2020, né, eu lhe entrevistei, entre outras vezes, falando sobre a pandemia, então nada mais justo que estejamos aqui hoje, né, numa das melhores notícias deste período. Boa noite, Sônia, Valdemar, boa noite a todos. Realmente, eu me lembro bem, no ano passado a gente ainda era algo novo, né, uma infecção que vinha da China, que para nós, a gente ainda não tinha nem apresentado o primeiro caso aqui em Nova Prata. O nosso primeiro caso foi em abril, né? Então nós estávamos conhecendo, lendo relatos, né, ouvindo relatos de outras cidades no Brasil, no mundo, né? E a gente começou a se preparar aqui em Nova Prata, nas cidades vizinhas também. E a gente não imaginava que ia ter todo esse desfecho no ano de 2020, né? Número de pessoas adoecidas, de óbitos, né? E que no começo do ano de 2021 estaríamos celebrando a vacina, né? Em tão curto espaço de tempo, celebrando a vacina. E eu acho que realmente ontem foi um dia histórico aqui para o Brasil, né? Acho que um pouco atrasado, né? Nós poderíamos ter celebrado esse dia alguns dias antes, algumas semanas antes, mas antes tarde do que nunca. Bom, ainda falando sobre a vacinação no Rio Grande do Sul, a primeira pessoa a ser vacinada, que deverá acontecer daqui a alguns minutos, será uma técnica de enfermagem que atua no Centro de Atendimento Intensivo, CTI, do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. A informação foi confirmada pela presidente da instituição, Nadine Clausel. Prefeito Valdemar, como prefeito, como médico, bem-vindo.
A sua avaliação neste momento. Boa noite aí, boa noite, Sônia. Boa noite ao Charles, é um prazer participar desse programa. Eu acho que a ciência, né, a ciência atuou aí com eficácia, porque geralmente essas vacinas, elas levam tempo de 2, 3 anos no mínimo para serem desenvolvidas. E nós aí num prazo, como o Charles dizia antes, num prazo de 1 ano, nós já estamos com as vacinas em mãos. Eu gostaria só, Sônia, de fazer assim, o entusiasmo é grande, nos dá um alento, quem trabalha na linha de frente do Covid, nos dá um alento muito grande, visto que todas as nossas equipes de saúde também estão trabalhando, eu diria, no limite, né? Mas a gente tem que frear um pouco esse entusiasmo, Sônia, tem que frear um pouco esse entusiasmo, porque por 2 motivos. Primeiro, que a produção das vacinas ainda ela não atinge um número suficiente, um número grande para a gente, né, num curto prazo, atingir aquilo que a gente chama de imunidade coletiva. E segundo, a eficácia dessa vacina da Coronavac é uma eficácia baixa, né? Nós temos que admitir isso. É ótimo que ela tenha chegado, é muito bom, damos um passo grande, mas é uma eficácia de 50%, ok? Então é um dado, né? São 2 situações, né, Sônia, que a gente tem que levar em conta nesse momento, porque no imaginário das pessoas, Sônia, e eu percebo isso, né, elas acham que daqui 1 mês nós vamos estar todos vacinados. Não, gente, não vai ser assim. Nós vamos ter que ir com calma, atendendo primeiro os grupos prioritários, mas sem dúvida nenhuma, Sônia, a vacina vai nos ajudar bastante. Nesse sentido do que o Dr. Valdemar comentou, a chefe da Vigilância Epidemiológica do Centro de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, a Tani Ranieri, explica que o lote encaminhado ao Estado com 341.800 mil doses prevê a primeira aplicação e o reforço a ser injetado entre 2 a 4 semanas depois, ou seja, seriam suficientes para 170.900 gaúchos. Darão conta então, dos 160 mil previstos e deixarão uma pequena margem de segurança de 2,8 mil doses. E para a nossa coordenadoria, a 5ª, com sede em Caxias do Sul, a qual toda a nossa região faz parte, estão destinadas 14 mil vacinas. Dr. Charles, naquilo que o Dr. Valdemar falou. Então, o que nós temos hoje? Uma vacina, né, a Coronavac, com esse percentual de eficiência. Nós teríamos a AstraZeneca, que foi planejado ser buscada na Índia, e o que não aconteceu. Né? Então, apesar da nossa euforia inicial, né, ainda temos que ter plena consciência de que não estaremos imunizados a curto prazo, né? Certo. Na verdade, eu concordo com o Valdemar. Talvez a vacina dos nossos sonhos, ela deveria ter uma eficácia maior, né? Uma eficácia de 80%, 90%, como tem as vacinas da Pfizer e da Moderna, né? Que usam uma tecnologia diferente da vacina que é feita a Coronavac, né? Mas realmente é o que a gente tem no momento, e ela usa uma técnica, né? As vacinas, elas tem 3 técnicas diferentes, né? Existem várias, mas e a vacina da Coronavac usa uma técnica bem conhecida, né? Que usa o vírus inativado, e que tem, assim, por si só já tem uma eficácia menor. Uma coisa que talvez, assim, realmente a eficácia é menor, né, mas já é um alento para nós, e ao mesmo tempo ela tem algumas vantagens, né, tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford,
né? E só para lembrar, né, Sônia, o pessoal que está nos assistindo, que essas duas vacinas, elas estão para uso emergencial, né? Sim. Então, são as 6 milhões de doses que vieram da China, que são da Coronavac, que ainda não foram produzidas, já foram produzidas mais, mas refere-se especificamente a esse lote de 6 milhões que vieram da China, e a 2 milhões de lotes da vacina de Oxford, que tem que ser buscadas na Índia. Né? Depois, as próximas que forem fabricadas aqui, pode, né? Quando é uso emergencial, é um grupo bem específico, né? Que no caso aqui nosso são moradores, né, de lar de idosos acima de 60 anos, né, e pessoal que trabalha na frente. E a população indígena, né? Isso, e os quilombolas. E só que a vacina, assim, ela tem a vantagem aqui, a nossa, né, tem esse lado, embora tenha uma eficácia baixa, ela tem a vantagem de ser fabricada aqui, né, a tecnologia chinesa, porém, ela é totalmente fabricada aqui, a Coronavac, no caso, né, e a própria vacina de Oxford. Então, ela vai acabar, nós conseguiremos ter, né, uma boa, vamos dizer assim, uma disponibilidade dessa vacina. Embora, realmente, como o Valdemar falou, agora é só uma gota no oceano, né? Nós vamos vacinar agora, começar a vacinação aqueles grupos prioritários. Mesmo essas doses não serão suficientes ainda, tanto que não vai se abrir nem para os postos de saúde, né? Vai precisar de mais tempo, mas eu acho que já é uma mudança no curso da pandemia, né? Segundo notícias do site oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde prepara para esta terça-feira, 19, o envio das doses de vacina contra a Covid-19 para todos os municípios do Estado. Dr. Valdemar, como eu disse, nossa região pertence à Coordenadoria Regional da Saúde de Caxias do Sul, né? Somos 49 municípios, receberemos 10 mil doses. Como que isso vai funcionar nos municípios? Olha, Sônia, a nossa preocupação é justamente essa, né? Que nós temos grupos prioritários para iniciar, mas nós não vamos conseguir vacinar, vamos ter que, inclusive, fazer algumas escolhas, Sônia. Vamos ter que fazer algumas escolhas, né? Nem todos os postos de saúde vão poder receber a vacina. Então, a gente vai atuar diretamente nas pessoas que estão na linha de frente do Covid, né, e nos idosos institucionalizados. Isso que eu acho extremamente importante. E acho até que a gente deveria estender para os cuidadores dos idosos, né, porque, na verdade, a gente percebe que quem introduz os vírus nessas casas geriátricas, na verdade, na maior parte das vezes, são os cuidadores. Mas eu acho assim, Sônia, o meu medo, sabe qual é o meu medo, né? Que essa empolgação, né, faça com que as pessoas relaxem naquelas medidas que são extremamente eficientes para a gente, né, evitar a disseminação do vírus, certo? Nós vamos levar, Sônia, mais de 6 meses, para a gente conseguir atingir uma imunidade coletiva, ou mais. Veja bem, Sônia, o levantamento das pessoas diz que com a Coronavac, isso não sou eu que digo, são os infectologistas que falam e escrevem, nós precisamos imunizar 180 milhões de brasileiros para a gente atingir a imunidade coletiva quando a eficácia é 50%. Isso, como são duas vacinas, Sônia, nós vamos ter que ter no Brasil, só da Coronavac, 360 milhões de doses, que é um número... que é um número que a gente vai levar 1 ano para produzir. Tá? A Coronavac vai ter uma projeção de produzir 1 milhão de doses dia. Nós precisamos de 360, né, vai levar 360 dias. É claro que vão entrar as outras vacinas também. A vacina de Oxford, a vacina da AstraZeneca, ela tem uma eficácia de 70%, 75%. O número calculado para a gente atingir a imunidade coletiva são 120 milhões de doses, porque ela tem uma eficácia maior que a outra. E se fosse a da Pfizer e da Moderna, nós precisaríamos imunizar 80 milhões de brasileiros, né? Então, porque a eficácia da Pfizer e da Moderna, elas têm entre 90% e 95%. Então, esses dados são importantes para a gente não relaxar absolutamente, achar que a situação está sob controle. Não está. Não está. E a gente percebe uma disseminação do vírus agora, nesses dias, eu conversava com o Charles agora no elevador, na subida, né? Nós que frequentamos o hospital, Sônia, nós temos o sentimento do que está acontecendo. Sim. Né? A gente tem um sentimento.
Sim. O Hospital de Nova Prata teve uma série de internações, o nosso teve uma série de internações. E os picos acontecem depois de determinados acontecimentos. Isso, talvez a gente esteja iniciando um problema das festas de final de ano, talvez. Prefeito, só voltando para buscar aquele seu contexto de quantos brasileiros precisam ser vacinados para atingirmos a imunidade, tem uma questão importante ali. Quem receber a vacina, a primeira dose da Coronavac, a segunda dose também tem que ser da Coronavac, e no caso de outras vacinas também. Então, quer dizer, se vier da Índia a vacina, as pessoas que forem imunizadas através dela também terão que ter a segunda dose dela também, né? É bem provável, Sônia, bem provável. Tem gente que está falando muitas vezes de até tu fazer uma certa mistura. Isso, não se sabe isso ainda, né? Absolutamente, a gente não sabe isso. Mas a verdade é assim, Sônia, quando tu tem uma eficácia de uma vacina de 50%, certo? Tu tem que atingir uma imunização de no mínimo 99% das pessoas do Brasil, para atingir imunização a que a gente chama de coletiva, né? A imunização de rebanho. Tá? Então, assim, nós temos que vacinar com a Coronavac praticamente todo o país. Para ela ter uma eficácia boa, nós temos que vacinar quase 100% dos brasileiros. Como as outras, vai ser um pouquinho menor. Mas as outras, como o Charles falou, a da Pfizer e da Moderna, logisticamente, a parte logística delas é extremamente complicada. É a melhor vacina que tem, é a melhor. Mas a parte logística é extremamente complicada. Exige temperaturas, né, de menos 70, menos 80 graus. A da Moderna exige entre menos 20 e menos 30 graus. Então, Sônia, o que vai nos restar para nós são essas duas, provavelmente. A da AstraZeneca e essa da Coronavac. Mas para ela ter eficácia, as pessoas têm que se vacinar, entendeu? Para ela ter eficácia, as pessoas têm que se vacinar. Então nós temos, na verdade, ali dois problemas. O baixo percentual de eficácia e muita gente declarando que não vai se vacinar. Esse é o grande problema. Mas esse assunto é para o próximo bloco. Desde já, eu agradeço a algum dos nossos patrocinadores, a Fração Odontologia, a Universidade de Caxias do Sul, as lojas Zip e Brilho da Lua, que me vestem e me calçam em todos os meus programas. Não saio dali e lembrem-se, nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Já voltamos. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças. Esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso.
sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Carro novo de novo! A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. Nós contamos com a participação da Maria Dolores Illi, da Terezinha Zatti, da Alzira, da Rejane Tomazoni, que diz que concorda com o que o Dr. Valdemar falou, com a Carmen Zanelato. Lembrando, estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Dr. Charles, voltamos aos comentários do bloco que nós terminamos. Eficácia e, sobretudo, as declarações públicas das pessoas que dizem que não vão se vacinar, fica tudo muito mais difícil para todo mundo, né? Uma coisa que tem que ficar clara para as pessoas é que esses estudos, né, alguns desses estudos das vacinas ainda estão em fase de complementação. Quem já tem, assim, que concluiu a fase 3, né, existe a fase 4, que é depois, é a fase posterior, depois que é feita, né, que são vistas como estão se comportando efetivamente as vacinas depois da população começar a receber os efeitos adversos. Mas, assim, as vacinas que tem já aqui disponíveis para nós, que é a Coronavac e a vacina de Oxford, quando foram desenhadas para fazer os estudos, isso é importante, vai de encontro ao que o Valdemar falou, elas, principalmente a Coronavac, ela não tem o objetivo de diminuir a transmissão, né? Esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é diminuir o número de casos, né? Que para nós é o ideal em termos de Brasil, para diminuir a saturação dos hospitais, das UTIs, dos casos graves, né? Então, a transmissão,
né, ela vai continuar existindo. Sim. Mas a partir do momento, e isso vai, de acordo com a tua pergunta, né, das pessoas que não querem se vacinar, né, a transmissão vai continuar existindo. Então, sempre as pessoas têm que lembrar que a vacinação é uma estratégia de população, é uma estratégia global, uma estratégia da comunidade, né? Não adianta, é diferente de eu ir consultar com o Valdemar e o Valdemar me dá um remédio para o coração. Porque aí, é o teu coração. É o meu coração, é a minha pessoa. Mas a vacina, ela tem um poder na população. Então, não adianta nós 3 nos vacinarmos se o pessoal aqui do estúdio não se vacinar. Cada vez que tu vacina uma pessoa, tu cria mais uma dificuldade para o vírus se proliferar, né? Então, e essas mutações que estão acontecendo, para ocorrer, e as mutações ocorrem naturalmente, são típicas dos vírus, bactérias, fungos, elas precisam de pessoas. E no momento que nós criamos aglomerações, né, não usamos máscaras, não tomamos os cuidados, né, o vírus se espalha e acaba mutando. Então, é muito importante que mesmo com a vacinação, né, como o Valdemar falou, nós vamos ainda no começo patinar bastante, porque a produção não é suficiente, né, nós vamos precisar cuidar, né, de todos esses aspectos que a gente vem cuidando, ou talvez não venha cuidando adequadamente, né, que é do uso de máscaras, do álcool gel, né, da prevenção, evitar aglomerações, né. Volto a dizer, as vacinas vão ajudar, independente delas, né, elas vão ajudar muito na diminuição do número de casos, né, principalmente da gravidade deles, né. Então, a vacina a Coronavac tem um percentual que foi mostrado no trabalho que eles fizeram, de 78% de evitar um desfecho para uma doença... Quer dizer, que fique mais grave. Que vá para uma doença leve, que precise a pessoa procurar o hospital, né? E de quase 100% aí ficou um pouquinho nebuloso, porque foram poucas pessoas, mas um número elevado de pessoas que evoluirão para casos de UTI e eventualmente morte. Mas a transmissão continuará existindo, né? Talvez as próximas eventuais vacinas que venham para nós possam também diminuir a transmissão. Mas essas que estão aqui e que começarão a ser aplicadas a partir de amanhã, hoje no Rio Grande do Sul, elas não diminuem a transmissão, mas elas nos protegem. E nos protegendo, fatalmente, vai diminuir a transmissão, né? O vírus vai diminuir a sua transmissibilidade. Nós temos gente, né? A Alzira, por exemplo, afirmando: quando chegar minha vez, eu vou me vacinar sem medo. Bom, então eu vou aproveitar a tua colocação, Alzira, e eu também vou me vacinar sem medo. Prefeito, são mais de 10 meses, né? Porque a pandemia, efetivamente, ela começou a mostrar os seus efeitos início da segunda quinzena de março de 2020, né? Então, nós já estamos em janeiro, praticamente 10 meses. Como é que o senhor vê no contexto regional? Veranópolis, embora tenha um número de casos elevados, o percentual de mortes ele é menor, digamos, do que outros municípios do mesmo porte. E depois eu vou me reportar ao Dr. Charles, porque efetivamente durante o ano de 2020 quem coordenou as ações a nível público em Nova Prata foi ele, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Como é que o senhor vê isso? Olha, Sônia, eu acho que foi e continua sendo uma batalha, né? Eu penso que a região se organizou bem, Sônia, toda a região se organizou bem. Eu acho que a MESE aí foi a nossa balizadora aí das condutas tomadas. E é óbvio que, Sônia, alguns municípios tomaram medidas mais restritivas, outros municípios tomaram medidas, né, mais permissivas, digamos assim, mas no total, eu acho que a região toda, Sônia, toda a região trabalhou adequadamente. A verdade é que ficou difícil, né, pelo tempo prolongado da pandemia, Sônia, ficou difícil a gente fazer o controle, né, o controle social, que eu chamo, aí, o comportamento social das pessoas. Primeiro, porque as pessoas cansaram, e segundo, Sônia, porque as pessoas precisam sobreviver. Certo? As pessoas precisam
as pessoas precisam continuar trabalhando. Então, é óbvio, no momento que você libera as indústrias, no momento que você libera o comércio, né, no momento que você libera restaurantes, bares, a transmissibilidade ela é maior porque existe a aglomeração, que é onde dá o problema que difunde o vírus. Mas em geral, assim, Veranópolis especificamente, Sônia, nós até o momento nós tivemos uma mortalidade baixa. Não sei, Sônia, não sei. Falava isso para o Charles. Não sei se a gente vai conseguir, né? Vai conseguir manter esses números aí, porque nos últimos dias a gente teve um incremento de mortes e um incremento de envio de pacientes para UTI, né? Principalmente idosos. Esse é o grande problema, Joana. A gente retifica, a gente insiste, né, que a gente tem que cuidar dos nossos idosos, né? Esse é o ponto principal. A gente recomenda que as pessoas não frequentem muito a casa do pai, da mãe, se são idosos que têm comorbidades. A gente faz esse apelo e recomenda, mas realmente, né, parece que nós não fomos muito ouvidos e agora começamos a pagar um preço. Começamos a pagar um preço. E os protocolos não são tão difíceis de serem seguidos assim, Isso, né? Também. Máscara, álcool gel, distanciamento social, não é um bicho de 7 cabeças, né, Dr. Charles? E neste tempo todo, eu sou testemunha ocular e auditiva de quantas vezes tu pediste isto, né, em nome do município de Nova Prata e do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus. Como vês hoje a situação deste trabalho todo de 2020? Sabe, Sônia e Valdemar, que a gente, ano passado, até me lembro, em fevereiro eu estive aqui, a gente não tinha ideia do que estava para vir pela frente, né? Foram aprendizados, e eu me lembro que quando a gente estava aqui, a gente estava sentado, a gente estava fazendo o pedido da primeira carga de testes rápidos para a China, e para o distribuidor, e não tinha nem, eles não aceitavam nem receber o valor, porque não sabiam, não tinham ideia de quando viriam os testes rápidos. Os testes rápidos, na época, custavam hoje o que custa um PCR, cada teste rápido, né? E hoje ele vale menos de 10% do valor, pelo menos a última vez que eu soube. Então foram muitos aprendizados ao longo do ano, né? Então os testes rápidos que vieram, depois a sorologia, o PCR que a gente fazia, depois a gente conseguiu PCR em universidade, conseguiu depois também o teste de antígeno. Mas, embora tenha havido todo um movimento do município, aqui da Secretaria Municipal de Saúde, assim como houve em Veranópolis e nos demais municípios, não houve o mesmo movimento assim, de uma parcela da população, né? Então, a parcela da população, apesar de todos os apelos, de tudo que tem na mídia, a pessoa não pode dizer que não sabe, né, que não tinha ouvido falar, ninguém tinha avisado, né? Tá na televisão todos os dias, né? As pessoas começaram, eu acho que também realmente a economia tinha que se movimentar, as pessoas estavam cansadas, talvez a gente não sabia, a gente fechou um pouquinho cedo demais, em abril, mas eu não posso culpar ninguém, porque a gente também não tinha ideia, não conhecia, né? E achou também que talvez não fosse tão prolongada assim essa pandemia, né? E ela acabou se estendendo. Nós tivemos um aumento no número de casos em agosto, setembro, outubro, depois uma queda, e a gente achou que a partir daquele momento talvez estivéssemos começando a nos livrar da pandemia, mas foi só um sonho, né? E em dezembro aumentaram o número de casos, vários pacientes nossos acabaram indo para a UTI, mesmo caso, pessoas idosas, pessoas com várias comorbidades, né? E infelizmente acabam tendo um desfecho que ninguém quer, né? Que são os óbitos. E realmente não teve, e ainda a gente nota nas ruas as pessoas sem máscaras, né? As pessoas fazendo aglomerações, e tu fica sabendo de festas, e festas de casamento, e festas em sítios, jantares, né? E a gente estava conversando, a conta, né, está chegando agora, com o aumento do número de casos em Veranópolis, Nova Prata, nas cidades vizinhas, assim como está acontecendo, hoje mesmo eu conversei com um amigo meu de São Paulo, está acontecendo em São Paulo, no interior de São Paulo,
né? Eu acho que nós estamos agora começando a receber a conta do final do ano, né? E o meu medo é que as pessoas com a vacinação, e ela vai demorar para ocorrer de maneira efetiva no grosso da população, as pessoas facilitem, ou tomem uma dose só, quando tem que ser 2, né? Ou não vão tomar porque já tiveram infecção. Então, tem uma série de coisas e aí eu acho que o governo, né, o governo federal, o governo estadual, tem que fazer uma campanha bem explicativa para a população, falando, né, sendo bem didático, né, e bem lúdico para fazer com que as pessoas entendam isso aí. E as lideranças médicas, né, as sociedades também. E sobre o negacionismo e a origem das vacinas, nós vamos conversar no último bloco. E antes disso, eu quero agradecer a mais 2 patrocinadores, os supermercados Porta e a DIL Net TV. É só um pouquinho e nós já voltamos. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, no programa Mulheres, teremos o tema Mulheres no Poder. Nós vamos receber a vice-prefeita de Nova Prata, Sandra Zotes Gugelmin, a secretária de Educação, Loreni Tonin, e a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova. Nos acompanhe. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa.
cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Carro novo de novo! A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. Estamos de volta e estamos ao vivo. Portanto, vocês podem participar. E agora a minha questão é para o prefeito e médico, Valdemar de Carli. Prefeito, o que também se ouviu muito nesses 10 meses de pandemia, pessoas negando o óbvio ou alegando que os hospitais atribuíam mortes pela Covid-19 para receber verbas do governo federal, enfim. Como é que tu vês o negacionismo? Olha, Sônia, é um comportamento, como eu te disse antes, é um comportamento social de algumas pessoas que não acreditam na doença. Então, é muito difícil, né, você incutir nelas, mesmo com todas as evidências que tem o número expressivo de mortes, o número expressivo de pacientes em UTI, é muito difícil e eu acho que a gente não vai conseguir mudar esse aspecto, Sônia. Então, eu acho que o que nós temos que trabalhar é no convencimento, é convencer essas pessoas, tentar mostrar para elas que realmente sim, é uma pandemia que mata, é uma pandemia que mata e mata principalmente os idosos, as pessoas acima de 60 anos. Veja bem, Sônia, no nosso observatório da MERS, do qual eu participo, né, 85% das pessoas que faleceram, 85% são pessoas acima de 60 anos. Então é nesse grupo, né, que a gente tem que ter o cuidado máximo. Trabalhar, né, todos esses aspectos. Os negacionistas a gente não vai conseguir convencê-los, né? Não adianta, porque existe, Sônia, eu acho que é bom que a gente coloque isso, né? Hoje existe uma guerra ideológica e uma guerra midiática muito expressiva, né? Que só, na verdade, existem os radicais, né? Eu sempre digo, existem os radicais dos dois lados. E isso tem atrapalhado bastante no enfrentamento da pandemia, né? Existem os que acham que tem que fazer determinados tratamentos, os que não acham, etc, né? É um assunto extremamente polêmico que não vale a pena, né, a gente discutir aqui, porque nem tempo nós vamos ter. Mas, enfim, eu acho que nós temos que continuar trabalhando, né? E principalmente, né, motivando as pessoas, né, para que se cuidem ao máximo. Também, Dr. Charles, se comenta muito em redes sociais e algumas pessoas explicitamente questionam o fato da Coronavac vir da China. Mas, afinal, de onde vêm os insumos de todas as outras vacinas? Porque, afinal, aqui cabe um parênteses para dizer que o Plano Nacional de Imunização, ele é exemplo para o mundo inteiro, né? Então, da onde vêm as outras vacinas? Se o Brasil conseguiu erradicar o sarampo, entre outras, né? Por que essa aversão, digamos assim, à Coronavac? Eu acho boa a tua pergunta, Sônia, excelente, porque até um ano atrás a gente não perguntava de onde é que vinha a vacina da gripe, a vacina da tríplice viral, a vacina do tétano, a BCG, né? E de repente nós começamos a questionar isso. Não que esteja errado, mas acho estranho que somente agora a gente comece a questionar. Ao mesmo tempo, eu nem falaria somente nas vacinas, mas nos medicamentos que a gente usa no dia a dia,
né, a imensa maioria dos sais básicos que compõem os medicamentos não vem do Brasil, né? Alguns são feitos aqui, claro, mas a imensa maioria vem de fora. Vem da China, vem da Rússia, vem dos Estados Unidos, da Europa, vem de Cuba, né? Então, principalmente vacinas, vem de Cuba, né? Cuba tem uma grande tradição em vacinas, né? Assim como a China tem, né? A própria Rússia tem um sistema de vacinas interessante, de vacinação. Então, de repente passou-se a questionar, né, a vacina, né, então as pessoas estão mais interessadas em saber de onde vem do que propriamente nos efeitos que ela causa, né. É importante que qualquer uma dessas vacinas, elas estão sendo analisadas, estão sendo feitos em institutos assim, renomados, né, ou com empresas renomadas ou por governos, e elas são analisadas, ou devem ser analisadas em revistas científicas, né, de gabarito, né, e apresentado nos órgãos de fiscalização, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, em qualquer país, né? Então, é estranho né? Hoje, por exemplo, assim, a pessoa vai tomar um remédio, a pessoa vai passar a ver da onde é o laboratório, né? De que país é o laboratório que produz. Vai deixar de tomar? Isso, então não, né? Eu acho que a gente tem que se ater mais, né? Focar nos benefícios, né? Desde que devidamente aprovado pela Anvisa, né, e a Anvisa aprovou. Então a gente tem que parar de focar nisso aí, né, da onde vem, e simplesmente ver assim, ó, os benefícios que pode trazer, e vai trazer benefícios, né, mesmo com uma eficácia baixa, né, como o Valdemar falou, nós vamos ter que vacinar mais pessoas, quanto mais baixa a eficácia, maior a quantidade de pessoas que nós vamos ter que vacinar, mas é a nossa realidade, tá? Então as pessoas vão ter que se conscientizar. A única forma agora, no momento que nós temos, é através da vacina. E serão essas duas vacinas, basicamente. E uma tem tecnologia chinesa, porém é fabricada no Brasil. O Instituto Butantan é um instituto renomado, mais de 100 anos, né, de experiência, assim como a Fiocruz. Né? Então não são laboratórios de fundo de quintal, são, né, tem uma ampla e produzem vários. O Butantan produz soros antiofídicos, uma série de vacinas. Então eu acho que quanto a isso é uma questão já praticamente, no meu modo de ver, resolvida, né? Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar da importância da vacina, a importância dos cuidados que elas vão ter que ter ainda, mesmo vacinando, né? De fazer as 2 doses da vacina, né? Conforme vai ser apresentado pelo governo do estado, o cronograma, né? Seguir isso, seguir as orientações das secretarias municipais de saúde, e deixar de lado, né, a nacionalidade da vacina. A vacina, a partir do momento que ela é elaborada e ela é colocada, ela perde a nacionalidade, ela pertence à humanidade, né? Então, eu acho que a gente tem que parar com essa frescura, né? Eu acho, Charles, aí que tem muita guerra ideológica, né, no meio. E eu te confesso, Charles, você criou tanta expectativa aí da Coronavac, você criou muita expectativa. Tinha um componente político embutido no meio, a gente tem que admitir isso. A briga do Dória e o Bolsonaro, eu né, acho que a gente tem que ser honesto e tem que admitir isso. Havia um componente político muito grande, né? Na expectativa dessa vacina, né? Para mim, eu fiquei um pouco decepcionado, vou confessar para vocês, eu esperava mais, certo? Eu esperava uma eficácia maior dessa vacina, não deu, vai ajudar, acho que vai ajudar e muito, é a nossa realidade, infelizmente é a nossa realidade, nós vamos ter que saber lidar com isso, vacinar, mas assim, houve uma criação de uma expectativa muito grande dessa vacina que não se confirmou. Isso, um modo de apresentação, como foi apresentada essa vacina, né? Primeiro se apresentaram os desfechos secundários, que era aquilo que ia diminuir a mortalidade, e depois se apresentou o desfecho primário, que é aquilo que a gente tem que ver, a eficácia real da vacina, né? Então houve essa confusão, e eu acho que isso também contribuiu um pouco, Sônia e Charles, para esse certo descrédito, né, que a comunidade brasileira adquiriu a essa vacina. Mas ela foi aprovada pela Anvisa. A Anvisa eu tenho muita confiança na Anvisa. É técnico, antes de mais nada, né? É uma análise técnica. Houve, não sei, nós temos tempo, houve um período que
os técnicos da Anvisa foram colocados como, né, sob suspeita política, a Anvisa ser aparelhada por determinado partido e coisa, né? Eu nunca acreditei nisso, porque a gente sabe que os técnicos da Anvisa não vão jogar o nome e a experiência que eles têm de 20, 30, 40 anos, né, para poder atender, né, determinados setores ideológicos. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco. Se tivesse sido feita uma apresentação diferente, se tivesse sido falado, ser transparente, falado a verdade, não se criaria tanta expectativa e certamente o crédito dela seria maior. Mas ela vem para ajudar, né? Não se tem a menor dúvida disso, vai nos ajudar bastante. Referência na atuação durante a pandemia do coronavírus, a pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, a nossa Fiocruz, Margarete Dalcomo, disse acreditar que o Brasil tem condições de vacinar 5 milhões de pessoas por dia. Segundo ela, no entanto, este cenário depende de uma decisão política que acarreta em um minucioso planejamento. Porém, nisto tudo, tem as variantes. E ela afirma o seguinte: se tivermos full-time, postos abertos, por que não vacinar 5 milhões? Basta que se tenha vacina, que é aquilo que os nossos convidados estão dizendo, nós não temos. A Índia ainda não nos mandou, né, as vacinas que foram solicitadas, gente trabalhando horários diferenciados e uma estratégia de guerra em tempos de paz. Tem que ter vacinas, insumos e pessoal disponível. E a adesão com a organização da nossa sociedade, bem claro que nós, sociedade, temos que fazer a nossa parte, entendendo que não pode fazer tumulto. Tudo isso terá que ser feito com serenidade. Prefeito Valdemar, na sua consideração final, como isso deverá ser feito, tanto pelo governo federal, como estadual e como municipal? Sônia, eu acho que nós dependemos muito do governo federal, né? Mas a dificuldade é grande. Eu compreendo a dificuldade do Ministério da Saúde. A gente compreende, porque se você fizer uma análise, Sônia, de quantas pessoas foram vacinadas nos outros países, você vai ver que é uma quantidade ínfima. A não ser Israel, que saiu na frente, que tem vacinado de 9 milhões de pessoas, vacinaram 2, o restante não passa de 5, 10%, né, da população em geral. Porque todos os países têm dificuldades, né? Temos dificuldades disso da produção da vacina. Já se tem a técnica, a dificuldade é se produzir a vacina num número suficiente para poder atender a demanda. Eu acho que o Brasil tem todas as condições, Sônia. Tem uma rede extremamente estruturada. Ninguém tem uma rede tão estruturada que nem o Brasil tem de SUS. Ninguém tem. Não tem nenhum país que tem. Melhor que os Estados Unidos, melhor que a Alemanha. Nós temos. É só chegar a vacina que a gente, com toda certeza, né, vai conseguir vacinar boa parte da população. Para produzir aquilo que eu digo, nós temos que produzir imunidade coletiva para fazer com que a doença ela se torne não pandêmica, mas ela se torne endêmica. Tá? Então, precisamos vacinar muita gente, certo? Precisamos de vacinas. Dr. Charles, também na sua consideração final, vacinas e protocolos. Sim. Eu acho que a partir de hoje, quando começa a vacinação no Rio Grande do Sul, nós estamos dando um passo importante e, como eu falei na minha primeira participação, eu acho que nós perdemos talvez um tempo precioso com essas guerras políticas, né? Eu acho que também o Brasil saiu um pouco atrás em buscar as vacinas, né? Ao mesmo tempo, eu sei, lendo que, por exemplo, Israel, que já está agora vacinando, tem 9 milhões de habitantes, mas buscou as vacinas em maio, quando ainda não tinha nem eficácia. A vacina da Pfizer e da Moderna era um projeto, foi atrás, um pré-projeto. Então, assim, não que nós tínhamos em maio, mas eu acho que a gente tinha, o nosso governo, e aqui eu não estou falando de política, estou falando tecnicamente, nós tínhamos que ter
tido um pouquinho mais de agilidade, né? E nós temos pessoas técnicas no governo bem capacitadas. Mas, enfim, nós estamos agora, né? E a vacinação vai depender muito da rapidez com que a gente vacina. Então, a história do fim da pandemia, né, no nosso país, ou o começo do fim dela, vai depender muito da rapidez e agilidade que a gente vai ter. Só que para isso nós temos o pessoal, nós temos a capilaridade, nós temos, ou seja, os postos, as unidades básicas de saúde, nós temos a tecnologia, o conhecimento de saber como fazer, por exemplo, a vacina da gripe, a vacina do dia D, do Zé Gotinha, nós temos isso. Só tem que ter os insumos, né? Para isso nós vamos precisar da parte política, né, da parte de conseguir os insumos, os sais básicos para poder conseguir a matéria-prima para fazer. E muita agilidade nossa. Eu não sei se 5 milhões a gente consegue, talvez assim, 5 milhões seriam o ideal, né? Mas acho muito difícil, mas vacinando, como o Valdemar falou, 1 milhão por dia, e nós temos essa capacidade, com certeza, né, numa agilidade muito grande. Até eu acho que talvez, assim, em Israel, eu sei que eles deixam 24 horas os locais, inclusive farmácias abertas. Só que para nós, como nós queremos uma população idosa, os idosos não vão vir. Lá eles vacinam todo mundo, independente da idade, né? É uma outra realidade, não tem como comparar. Mas nós, como queremos grupos prioritários, talvez não valha a pena, mas podemos abrir eventualmente finais de semana. Então isso vai depender muito da nossa agilidade em vacinar, né? Bom, então, ouvindo estas duas pessoas extremamente qualificadas, nós encerramos o programa de hoje ainda agradecendo a mais 2 patrocinadores, a Prime Línguas e Espanhol Materiais de Construção. Lembrem-se, pessoas, não se trata só de mim, não se trata só do Dr. Charles e nem do Dr. Valdemar, se trata da coletividade. E é por isso que cada um de nós precisa fazer a sua parte. O nosso próximo encontro já está marcado para o dia 25, às 21 horas, aqui na Conecta. Até lá. Muito bom.